Camila, eu não entendi, vai entender. Eu estou falando do mesmo homem que disse aos seus: não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comeremos e nem pelo que beberemos. Sabei que o vosso Pai que está no céu, de todas essas coisas sabem que vocês necessitam. Olha, eu quero agradecer esse fundo que eu estou ouvindo de todo o coração. Ele é de verdade motivacional. O problema é que, para mim, eu ainda estou de manhã e eu durmo muito tarde. Então, se eu entrar na onda desse fundo, eu vou chamar Jesus de Genésio. Vou colocar Daniel para abrir o mar, Moisés na cova dos leões. Porque eu ainda estou me alinhando. Então, se puder tirar momentaneamente, eu vou agradecer. Mas não me castigue no som não, viu? Eu estou pedindo no amor, no amor. Sem ressentimento, fique aí numa boa para eles não pensarem que a gente brigou, viu? Tamo junto. Brigadão. Lucas capítulo 22. Desde ontem à noite o Senhor soprava ao meu coração essa palavra. E Ele dizia para mim que era isso que Ele queria falar conosco nesta manhã. Verso 28 em diante. Lucas 22, do verso 28 em diante. Glória a Deus. Gente, de vez em quando, eu vou precisar beber uma água. Quando isso acontecer, não me seque. Sabe assim, às vezes a igreja está na maior atmosfera de adoração. Aí a pessoa que para beber água, todo mundo... E fica aquele silêncio horrível. Por que horrível, Camila? Porque, meu irmão, se até a criação, sem que haja verbo, engrandece o nome do Senhor, Salmos 19 diz isso, é um absurdo a gente deixar o silêncio adorá-lo pela criação no lugar em que a fala é livre para exaltá-lo. Então, dá uma olhada para o teu irmão e diga: não passa essa vergonha, não. Não deixa o sol louvar a Deus mais do que você vai louvar nessa manhã, não. Diga aí para pelo menos 3 pessoas: adore a Deus. Deixa eu ver se eu posso beber água na Batista Lagoinha de São Paulo. É isso aí. Mas não me ilude não, achando que eu posso beber o resto, aí depois... Não. Você vai adorando. Diz assim o texto, verso de número 28 em diante. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Pelo que ao ouvir isso, respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e até a morte. E tornou Jesus a dizer-lhe: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que conhece o meu nome. Somente até aqui você diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa manhã. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para essa pessoa desse jeito: você é trigo. Entendeu? Calma que eu não contei até 3 ainda. Tá bom? Quando eu disser 3, você vai falar em caráter de afirmação: você é trigo. Você é... Eu conto 1, segure a mão dele ou dela agora.
Eu conto 2, não faça disso um momento esquisito. Segura com firmeza, não segura meio requenguela. Mostre para essa pessoa que você não veio fazer uma social, que você veio para um encontro com Deus. E ela sentou-se ao lado de um profeta, de uma profetisa do Eterno, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Aperte a mão dela, 2,5. 3, diga, você. De novo, vai. É trigo, você é trigo. Guarde isso em seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, para todo mundo ficar contextualizado dentro do que a gente está falando hoje aqui, a narrativa de Lucas 22, ela traz os momentos que Jesus teve com seus discípulos antes de ir ao Getsemane e antes de ser capturado e ser entregue por Judas à guarda romana para então começar todo o processo reconhecido como via dolorosa. Dentro desse contexto, Jesus vai se retirar do meio dos seus discípulos. Mesmo que seja temporariamente, a princípio, por 3 dias, até que então vai ressuscitar no domingo pela manhã. Depois disso, apenas um período de quarentena. Depois da ressurreição, somente mais 40 dias peregrinando sobre a terra, tornando eficaz o testemunho que já era verdadeiro. E então vai se cumprir o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 8 em diante. Jesus vai começar a ser assunto aos céus e todo olho o viu, e todos os discípulos que estavam ali ao lado perceberam. Não teve o corpo glorificado na terra, mas porque já estava preparado 40 dias como primícias para o seu Pai, subiu exatamente em carne, como nós havíamos visto, depois do episódio da ressurreição, e começou a subir, e a sumir diante de todos os olhos humanos que o contemplavam aqui na terra. Exatamente naquele momento vai se cumprir o salmo messiânico de Davi, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos vão adiante dele, anunciando, segundo o relato de Atos, para que entre o Rei da Glória. E segundo o salmo de Davi, o porteiro que nunca abriu o portão de fora para dentro, vai perguntar: quem é este, o Rei da Glória? E os anjos vão adiante dele, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Traduzindo para o Novo Testamento, aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o Rei da Glória. Sumiu. 2 anjos que estavam na comitiva de recepção ao Senhor ficam na terra. E o texto diz que os discípulos o contemplam e eles olham para os homens que ali estão e diz: varões galileus, por que é que estáis olhando para as alturas? Eles falam isso, gente, porque, pelo amor de Deus, imagine alguém que não tem nada a ver com David Copperfield começar a levitar, sem que haja absolutamente nenhum tipo de show pirotécnico ou de luzes. E ele começa a subir, e a presença dos anjos anunciando a sua entrada. E ele vai indo, então todos ficaram olhando, estupefatos com a cena. Só que Jesus já havia lhes dado a ordenança para que fossem e cumprisse tudo aquilo que eles aprenderam. Então os anjos que deveriam ter ido ficaram para alertar a eles e disseram: varões galileus, o que é que estáis olhando para as alturas? Sabe o que eles estão dizendo? Vai fazer a obra dele. Por quê? Porque este mesmo Cristo que hoje viestes subir, de igual forma com alarido de glória retornará por entre as nuvens. O que os anjos estão dizendo é: estejam na atividade quando eles estiverem voltando, e não de mãos no bolso olhando para o céu, porque aquele que olha para as nuvens é como uma onda, é como uma chuva que está para cair, para não cai, e não cai. O que ele está dizendo não adianta nada. Então a narrativa de Lucas 22 vai falar sobre os princípios, o fortalecimento de toda a palavra que Jesus já os havia ensinado no período de 3 anos e meio de ministério terreno. Uma vez que o líder agora supremo, Jesus Cristo, vai se ausentar, ele quer fortalecer toda a ideologia, toda a palavra salvífica que havia liberado sobre os seus discípulos. Então Jesus começa no episódio da celebração da última ceia e por conseguinte também a celebração da última Páscoa entre eles,
a dar as orientações finais e começa a deixar a entender declaradamente que vai se ausentar. Quando os discípulos percebem isso, o texto diz que logo depois da ceia, e vamos parar aqui um momento para dizer que ceia é essa, gente. Oh, meu Deus. Pense numa ceia em que o homenageado também é o dirigente do culto. Em que o celebrado também é o celebrante. Pense numa ceia em que o dono do sangue consagra o sangue e oferece o sangue. Que ceia é essa, meu irmão? Se num ato de ceia, ou num culto solene como esse na manhã, desse dia, a gente já fica maravilhado dizendo, Jesus me segura, senão eu vou arrebatar aqui agora. Você imagina numa celebração aonde o que se fez carne, consagra a carne, o que entregou o sangue, consagra o sangue. Vamos tentar entender isso aqui a grosso modo. Imagine você vindo para cá no domingo dessa manhã e alguém perguntando, está indo para onde? Vou ali me encontrar com Jesus. Ah, é mesmo? E quem vai pregar? Você diz Jesus mesmo. O verbo vivo feito em carne. Aí escute essa. Jesus está ali celebrando com eles a celebração da ceia. Imagine um culto onde o dirigente é Jesus, o pregador é Jesus e o ministro de adoração é Jesus. Não, pelo amor de Deus. Porque o texto diz que depois de partir o pão, de consagrar o vinho, tendo então eles dado graças, o texto diz que Jesus canta um hino. Pelo amor de Deus. Imagine uma canção sendo entoada da boca de quem nunca transgrediu. Imagine uma canção sendo entoada da boca de quem não precisa de perdão porque nunca teve culpa. Agora, Jesus vai dar para nós, abra outro parênteses dentro desse parênteses, uma lição extraordinária. Jesus sabia que poucos minutos a seguir, um pouco mais à frente, pouquíssimas horas, um pouco mais à frente, ele seria capturado. Você sabe que a angústia e a agonia era tão grande da obra do Calvário, que quando ele foi falar com o Pai, o seu suor se verteu em gotas de sangue, profunda angústia, estava o Filho do Deus vivo. Você vai perceber que o Pai lhe atendeu em todos os pedidos, até a oração de Getsêmani. Agora ele, na sua humanidade, tomado de angústia e aflição, pelo momento do desamparo de seu Pai que se aproximava, vai orar dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. O texto diz que terminando de orar, veio um anjo imediatamente. Parou-se ao lado do seu ombro, do seu lado. E estendeu a mão sobre o seu ombro. E o texto diz que o anjo consolava. O texto diz que quando Jesus olha para o anjo e percebe sua mão sobre o seu ombro, o texto diz que ele chora muito mais. E alguém pensa, que coisa linda. Quem aqui não ficaria feliz em perceber que está orando e como resposta da oração, imediatamente o Senhor envia o seu anjo? Somente quem não entendeu qual o propósito do anjo. Porque se o anjo estava ali consolando, significa que a resposta da primeira petição era não. Não. Não vai ser de acordo com você me pediu, vai prevalecer a minha vontade. E o anjo consolava. E quanto mais ele olhava o anjo, o texto diz que mais ele chorava. Chorava. Então veja bem. Eu estou falando não apenas de açoitada nas costas. Eu não estou falando apenas de crucificação e de coroa de espinhos sobre a cabeça. Eu estou falando sobre rejeição pessoal, sobre traição daqueles que você amava. Eu estou falando sobre gente te abandonar. Eu estou falando sobre ser vituperado, não só na carne, mas também no espírito. Eu estou falando sobre sentir abandono e ausência de gente, não só no físico, mas também no emocional. Eu estou falando sobre ser filho do Pai e ter o rosto do Pai virado contra ti mesmo. Diante de tudo isso, Jesus sabe que vai passar por essa profunda agonia. E nós estamos falando diante do maior momento de dor da sua vida. Esse episódio é o maior momento de dor da vida de Jesus. Muito antes até mesmo do Calvário. Porque aqui ele torna consciência e concreto tudo aquilo que ele vai passar. Agora responda para mim. No episódio da celebração da ceia, Jesus já sabia disso, sim ou não? Sim ou não? Agora perceba como Jesus de verdade não é movido pela ansiedade do que acontecerá. Porque Jesus sabe o que vai acontecer horas um pouco mais à frente. Mas isso não rouba dele a celebração da ceia, a comunhão entre os santos e a alegria de celebrar um hino. Presta atenção, gente. Veja como a vida emocional de Jesus está muito bem setorizada. Evangelista Tiago vai determinar algo sobre nós. E ele diz assim, quem está triste ore, mas quem está alegre, cante.
Diga comigo, cante. Tem alguém aí do Nordeste? Diga, cante. O que é cantar, meu irmão? Cantar é a despeito de, é apesar de. Vez ou outra no Nordeste, quando acontece alguma coisa e eu preciso da ajuda de algum irmão nordestino, algum amigo, e eu digo assim, rapaz, será que isso aí vai dar certo? Ele diz, cante, é um jeito dele dizer, já deu. Celebre, cante aí. Agora veja, Jesus sabe o que vai acontecer com ele, pouquíssimas horas daqui à frente, e o que é que ele faz na hora da celebração? Ele canta. Sabe que o pau vai quebrar depois, mas ele canta antes. Sabe que vai ficar angustiado depois, mas ele canta antes. Sabe que na segunda-feira vai ser pauleira, mas ele canta antes. Oh, Camila, eu não entendi, vai entender. Eu estou falando do mesmo homem que disse aos seus, não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comeremos e nem pelo que beberemos. Sabei que o vosso Pai que está no céu, de todas essas coisas sabem que vocês necessitam. Olhai para as aves do céu, não semeiam e nem fiam. Oh, olhai para os lírios do campo, que hoje são e pela tarde já murcharam, e vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, teve vestes reais como as dos lírios. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso Pai que está no céu? Qual dentre vós é o pai que, pedindo o filho um peixe, lhe entrega uma serpente? Qual dentre vós é o pai que, pedindo o filho o pão, lhe entrega uma pedra? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso Pai que está no céu? Jesus está dizendo, não gastem vosso tempo de comunhão pedindo arroz, feijão, comida e necessidade básica, porque antes de vocês conhecerem o Pai já provia, já sustentava, já ajudava e já alimentava. Sabe o que ele está dizendo? Naveguem na intimidade com o Pai e entendam que vocês recebem o que precisam sem pedir. Então peçam aquilo que vocês desejam ardentemente e o Pai vos entregará. Que tribulação todo domingo de manhã, que roupa eu vou? Você deveria estar envolvido em outras guerras. Que tribulação vã, que palhaçada. Ai, porque o corretivo acabou, não posso ir hoje porque com essa olheira. Você deveria estar envolvido em outras batalhas. Você está se distraindo em falsas guerras. Ouça isso. Jesus sabe e liberou essa palavra porque ele sabe que a ansiedade é a porta de legalidade para todos. Eu disse? Vem comigo, eu disse? Todos os males da alma entram pela porta da ansiedade. Depressão entra pela porta da ansiedade, crise entra pela porta da ansiedade, síndrome do pânico pela porta da ansiedade, síndrome do pensamento acelerado pela porta da ansiedade, angústia da alma, porta da ansiedade, aflição de espírito, porta da ansiedade. Todos os males da alma entram pela porta da ansiedade. Por isso Jesus disse, não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma. Jesus está dizendo, fechem essa porta e se ocupem com outras coisas. Por quê? Porque a desgraça do raio da ansiedade é que te comendo de gastrite por dentro, com aquilo que está para acontecer amanhã, ela não te habilita para o amanhã, mas dando vazão a ela, agora, ela te rouba a força do hoje. Força essa que seria a única maneira de você chegar preparado no... Então a ansiedade não resolve nada no amanhã e ainda tira a força que você teria hoje para resolver o seu problema amanhã. Jesus sabe, não é amanhã não, é daqui a pouco vai ter cruz. Daqui a pouco tem coroa. Daqui a pouco tem abandono. Daqui a pouco tem rejeição. Mas e agora, Jesus? O que é que tem agora? Agora tem comunhão. Mas e agora, Jesus? O que é que tem agora? Agora tem mesa posta. Mas e agora, Jesus? O que é que tem agora? Agora tem palavra. Mas e agora, Jesus? O que é que tem agora? Agora tem pão. Mas e agora, Jesus? O que é que tem agora? Agora tem vinho. Eu não posso mudar o que vai acontecer daqui a algumas horas, mas posso me revestir agora para chegar preparado no que eu vou passar daqui a algumas horas. O texto diz que ele ministra o cálice, ele ministra o pão e depois de haver celebrado a ceia, ele canta. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Eu não sei se segunda-feira você tem uma audiência.
Se você tem uma entrevista de emprego, eu não sei se segunda-feira você tem que resolver alguma coisa, ou do trabalho, ou da faculdade, ou da aposentadoria, alguma coisa que quer roubar o seu culto, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: ei, não vai mudar nada do que vai acontecer amanhã, mas dependendo de como você se comportar hoje, quem fica sem graça amanhã é o teu problema. Quem fica sem graça amanhã é o teu desafio. Pega na mão de alguém aí agora e diga para essa pessoa: cante, cante, cante. Esse domingo é de celebração. Adore, adore a Ele, adore a Ele. Pegue o metrô adorando, entre no ônibus adorando. Faça da rede social instrumento de adoração. Ao invés de colocar lá se sentindo triste, se sentindo isso, vai lá e coloca: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Cante, cante, cante. Aprende a lavar louça cantando. Aprende a varrer casa cantando. Aprende a dirigir cantando. Aprende a adorar. Jesus canta. Cante hoje. E eu não sei o que virá amanhã, só sei que você estará pronto. Aí todo mundo chegar na segunda-feira numa ressaca naquele estágio, numa ressaca naquele trabalho. Ai, festa, rave, balada. Nossa, tô acabado. E você chega: oh glória. Peito estufado, barriga murcha, amarrada na cinta, tênis limpo, camisa passada. E alguém diz: menina, que final de semana, acabado na segunda-feira. E você entra: eu amo a segunda-feira. E já entra na segunda-feira, tá todo mundo dizendo: menina, eu tô só o pó. E você diz: eu ainda tenho lenha para queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Evarra sebricou, delebacan, delemantarabashuri. As pessoas vão começar a perguntar para você: menino, onde é que você passa o final de semana, minha filha? Seu cabelo vem mais bonito, seu rosto vem mais bonito, seu corpo vem mais bonito, seu semblante é mais bonito. Que parada é essa que você está tomando? Aí você diz: eu vou te contar. Só que essa parada só está num lugar, tem que ir lá. Vamos fazer o seguinte: 5:30 da tarde eu passo na tua casa e te levo lá para pegar o bagulho. A pessoa vem entrando aqui e vem dizendo: rapaz, aqui a parada é pesada, tá tudo preto, hein? Você diz: fica tranquilo, é porque o preto é para manifestar a luz, porque é a única cor que resplandece melhor a luz do branco ou de qualquer outra coisa. E aí aqui dentro você diz: vai tomando isso aí, o quê? Chazinho de adoração. Vai tomando isso aí, comprimido de palavra. E vamos ver o que é que vai te combater no início da sua semana. Jesus cantou: não permita que aquilo que vem a seguir roube de você a alegria e a possibilidade que você tem de desfrutar do agora. Jesus então dá continuidade à sua instrução. E eu estou falando de um momento de ceia, uma celebração extraordinária. Eu não sei como é aqui, mas normalmente ceia é um culto aguardado. Normalmente ceia é a tipologia, a simbologia e o ritual mais solene da igreja. Tanto que tem gente que falta a todos os cultos, mas aí um dia você vê ele vindo na igreja e falando: tá indo para onde? Tu é crente? Sou, hoje é ceia. Para fazer parte do corpo de Cristo. Há outros que consideram a ceia um ato tão solene e tão importante que eles vêm com roupa mais comum durante a semana, mas na ceia capricha. E alguém diz: ué, você está indo para onde? Para o culto. Mas por que você hoje está diferente? Ora, hoje é ceia. Aí vem com o cabelo mais arrumado, com a maquiagem mais forte, vem com uma coisa mais arrumada. Celebração da ceia. É desse momento que eu estou falando, sobre o ato mais solene da igreja de Cristo sobre a face da terra até hoje. O único ato que, sendo mantido aqui, dará continuidade lá. Depois que Jesus tomou essa ceia, ele disse assim: agora até o dia em que vocês comam a roda da minha mesa comigo, eu não me aproximarei mais desse vinho, até que então todos vocês possam tomar comigo naquele grande dia. Você achou essa ceia boa aqui? Imagine uma ceia, gente.
aonde Jesus está celebrando, aonde Jesus está pregando, aonde Jesus está cantando, aonde Jesus está servindo, você diz, mano, que ceia boa. E Jesus está dizendo, calma, eu estou preparando uma ainda muito melhor. Abraão vai estar lá, Isaac vai estar lá, Pedro vai estar lá, você estará lá também, eu vou estar lá. Jesus amado, como é que numa ceia dessa, o texto diz que ele começa a dizer que vai se ausentar e determina as instruções finais. Termina a ceia, quando ele dá as instruções finais e os discípulos percebem que o mestre não estará mais fisicamente entre eles como outrora, o texto diz assim, e de repente formou-se forte discussão entre eles. Meu Jesus amado, a gente se pergunta, mas depois da ceia? Mal engoliu o cálice e o pau já está quebrando. Veja, eu não estou forçando. O texto diz, forte discussão entre eles. O que é isso? Alguém ficou vermelho, alguém exaltou a voz, a veia do pescoço de alguém subiu. Forte discussão. Entre eles, porque ninguém briga sozinho. De modo que Jesus teve que entrar para intervir. E qual era a discussão? A discussão era entre eles quem seria o maior. Que discussão leviana, por dois motivos. Primeiro, porque o maior ainda não havia se ausentado. Quando uma cadeira de liderança é desocupada, antes de saber quem vai ocupar, primeiro você chora a ausência de quem saiu. Camila, mas o mundo diz rei morto, rei posto. Exatamente, o mundo, vós sois o corpo de Cristo. Segunda coisa, é uma grosseria sem tamanho, Jesus ainda está ali. Como é que alguém ousa discutir quem será o maior no meio deles? Aí Jesus entra para acabar com a discussão e diz assim, olha, estando entre vós, ainda estava, mas teve que se comportar assim para fazer eles entenderem. Estando entre vós, quem era o maior? Ora, Senhor, tu és o maior. Pois então, estando entre vós, sua autoridade máxima. Estou parafraseando o texto para a gente entender rápido. Estando entre vós e sendo a autoridade máxima, eu vos servi ou fui servido de vós? Eles estão lembrando do ritual da purificação, a lavagem dos pés, que acabara de acontecer 2 episódios antes da celebração da ceia. E aí eles dizem, ora Senhor, tu nos serviu. Quem foi que colocou a toalha na cintura? Quem foi que encheu de água a bacia? Quem se colocou na posição do servo e do escravo da casa para receber os seus conservos? Jesus. Então eles disseram, ora Senhor, tu nos serviu. E ele disse, pois então, se estando entre vós e sendo maior eu vos servi, entendam que no meu reino maior é o que serve do que aquele que é servido. O que Jesus está falando declaradamente, gente? Ele está dizendo, não há problema em você querer ser o maior. Não. É legítimo querer ocupar um cargo. A palavra do Senhor é clara e o apóstolo Paulo deixou muito claro. Aquele que deseja o episcopato, aquele que deseja o presbitério, aquele que deseja a liderança, aquele que deseja uma figura de proeminência eclesiástica, excelente coisa deseja. Então Jesus está dizendo, não é problema ser proeminente, não é problema ser líder, não é problema ser uma influência. O problema é vocês quererem ocupar esse lugar com a motivação errada. Jesus está dizendo, no meu reino, quem briga por cadeira não senta nela. Por quê? Porque não tem tempo para sentar, está servindo, está trabalhando. Ele está dizendo, no meu reino, maior é o que serve do que aquele que é servido. Jesus está dizendo, ei, no meu reino não tem briga para saber quem é o melhor. No meu reino não tem competição. No meu reino, aquele que é grande está ocupado. Aquele que é grande está trabalhando. Deu uma taca neles, porque ele era a autoridade do que ele falava. A discussão acabou. E tendo acabado a discussão, poderia também ter acabado com a cúpula da igreja primitiva, mas não. E é isso aqui que Jesus me confronta. Porque, meu Deus do céu, 3 anos e meio de curso. Quanto tempo? 3 anos e meio. É quase uma faculdade, é para sair formado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Comendo com ele, andando com ele. Intensivo. Não são 2, 3, 4 ou 6 horas. Todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Jesus só se ausentava deles por um pouco de tempo para orar. Mas dormiam todos juntos. Na mesma região. Caminhavam 3 anos e meio. E não é 3 anos e meio de teoria, 3 anos e meio de prática. Já entra no intensivão. Eram para ter aprendido, eram para ter melhorado. Eram para estar, ok, prontos para viverem o momento da ausência do corpo de Cristo entre eles.
Mas olha como é que eles estão. Mal cearam e o pau já está quebrando. Você diz, Camila, como é que alguém briga depois da ceia? Do mesmo jeito que você ceia e vai para casa e quebra o pau logo que chega. Do mesmo jeito. Não estão prontos, não estão preparados. Mas Jesus havia investido 3 anos e meio diariamente para que eles se preparassem para este momento e para a continuidade de todos os momentos que se dariam sem a figura presente do Filho do Deus vivo. Jesus para com aquela discussão na hora e vira para eles e diz: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Sabe o que Jesus está dizendo? Vou falar rasgado a grosso modo e todo mundo vai entender. Jesus está dizendo, vocês são os vacilão, mas são os que estão caminhando comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, tu não é gente, mas é meu amigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Está dizendo, vocês são tímidos. Teve uma vez que Jesus vai ficar tão irado com eles, no episódio do barco, que ele vai dizer assim, geração incrédula, até quando vocês me terão com vocês? Jesus se irava com eles, Jesus brigava com eles, Jesus os admoestava, Jesus os confrontava, mas eles não iam embora. Jesus está dizendo, vocês apanham, vocês vacilam, reconciliam, vocês quebram, se consertam, pecam, mas pedem perdão. E no final o que eu estou observando é que a despeito de como vocês caminham, vocês continuam querendo caminhar comigo, andando comigo, comendo comigo, vivendo comigo. Por causa disso, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tribulações. Por causa disto. Por causa do quê? Da vossa perfeição? Não, da vossa perseverança. Irmãos, a gente não é vitorioso quando vence. A gente é vitorioso quando não desiste. Deus não te avalia pela quantidade de troféus que você tem para dizer eu venci. Deus te avalia pela quantidade de vezes que, a despeito das perdas, você levanta todos os dias de manhã e diz, vou tentar de novo. Paulo vai terminar sua carreira ministerial. E uma palavra que pontua o fim dessa carreira para nós é: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Estou falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma das únicas pessoas na história do mundo antigo que poderia terminar a carreira dizendo, eu venci. Poderia. Mas não faz isso. Ele termina dizendo, eu combati. Ele está dizendo, vitorioso não é quem diz venci. Vitorioso é quem não para de lutar. Tem gente aqui achando que não foi chamado para ser crente porque hoje está na igreja e amanhã cai. Era o meu caso também. Quarta-feira eu estava no culto de doutrina e sábado eu estava no baile funk. E eu pensava que eu não podia ser crente porque eu era extremamente oscilante. Até que então eu compreendi e compreendo essa luta diária até hoje. A gente não continua para poder dizer venço. A gente continua para poder dizer não desisto. Eu vou tentando até o fim. Eu vou combater até os meus últimos dias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. Ele diz, o querer bem está em mim. E eu tenho consciência de que devo fazer esse bem. Ele diz, eu me programo para executar esse bem. O bem está em mim, mas ocorre que quando vou operar o bem que programei e que está em mim, uma batalha acontece e pela lei do pecado que em mim opera, o mal prevalece. Aí ele diz, eu me sinto um miserável, porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, faço. Olha o que ele está dizendo, eu não programei para fazer o mal, eu me programei para fazer o bem, mas na hora de fazer o bem, o que eu faço? Mal. Aí ele diz, que miséria! E aqui vem a graça redentora de Deus para nós. Porque o texto não termina com ele dizendo, eu sou um miserável. O texto termina com ele dizendo, mas graças dou a Jesus Cristo. Oh, quem pode render graças a Jesus Cristo nessa manhã? Mas graças dou a Jesus. Renda graças nesta manhã. Graças dou a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador em comum. Ele está dizendo, sou salvo pela graça de Jesus Cristo. E isso é o que dá força a ele para continuar. Pisar no sangue pecando? Não. Continuar lutando para ser santo,
para validar o sangue que já foi derramado na cruz. Andaram com Jesus há tanto tempo. Não aprenderam tudo. Mas Jesus está dizendo, são vocês que permaneceram comigo. Gente, se Jesus escolhe gente como esses discípulos e confia o reino a eles, quem a gente pensa que é para dizer fulano sim, Beltrano não? Se Jesus, santo, puro e perfeito, diz para o João, vem bipolar, pode vir. Diz para o Pedro, vem sanguíneo da confusão, vem. Se ele chama Judas de amigo, quem você pensa que é? Para dizer, trabalho com fulano, não trabalho com fulano. Reino de Deus não é afinidade pessoal, é aceitação. Vou falar de novo. Reino de Deus não é afinidade pessoal, é aceitação. Pega na mão de alguém aí agora e diga para essa pessoa, recebe Jesus? Pergunte, recebeu Jesus? Pergunta para essa pessoa, ama Jesus? Diga para essa pessoa, gosta dele? Olha para ela com um sorriso na boca e diz, tem que gostar de mim. Tem que me receber, tem que me aceitar. E nisso ele saberá que é amado por você. Quando você me amar, quando você me receber, quando você me aceitar. O reino é vosso. Levante a mão direita comigo e diga, o reino é nosso. Diga, o reino é nosso. Esse reino é nosso, irmão. Não é dos imperfeitos, mas é dos perseverantes. Não é dos perfeitos, mas é dos insistentes. O reino é nosso. O Pai é nosso. O pão é nosso. O vinho é nosso. É nosso. Camila, não gosto muito da fulana. É dela também. Camila, não gosto do jeito do fulano falar. É dele também. Alguém já olhou para o lado de alguém e disse, você não acha que ela grita demais? Não, pois é, e é do reino dela também. Aleluia! 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 Oh, glória a Deus! Aí Jesus diz, ei, por causa disso, não porque vocês são perfeitos, mas porque vocês são perseverantes. Por causa disso, não porque vocês estejam prontos, mas porque vocês não desistem. Como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós. Tendo dito isso e acabado com a briga, Jesus está dizendo para o núcleo de algumas famílias e alguns ajuntamentos até eclesiásticos da casa. Jesus está dizendo, eu vou acabar com a briga. Aí Jesus diz, como meu Pai me confiou o reino, eu confio a vós. Tendo dito isso e acabado com a briga, vira na hora para Simão. E diz assim, Simão, Simão. Mano, quando ele chamar teu nome 2 vezes, paralisa. Eu não sei se você foi educado por alguém da década de 80 ou de 90. Educação enérgica, disciplinatória. Naquela época, irmãos, pai não dava uma surra assim, ele anunciava que ia dar. Tinha um preparo. Quem é dessa época já ouviu o nome 2 vezes. É tipo uma promessa de surra, sabe? Principalmente se estiver em público. Quantas vezes minha mãe olhava, Camila, Camila. Houve pelo menos 2 pessoas que se comportaram em dado momento indevidamente e Jesus trouxe a realidade chamando pelo nome 2 vezes. Uma foi Marta, lembra? Marta, Marta. Arrebentou. E agora aqui, Simão. Mas vamos lá, quando Jesus chamou a Simão lá, no ramo da pesca, depois de andar com ele por um pouco mais de tempo, fez questão de popularizar em Simão outro nome. Qual era? Pedro. Tu és Pedro.
Tu és Pedro. O próprio Jesus popularizou o nome de Pedro, para que ele fosse chamado de Pedro. Mas há 2 episódios no Novo Testamento em que o Senhor resgata o nome Simão, mesmo falando com Pedro. Ambos, Pedro está numa condição de resistência. E aí Jesus, ao invés de chamá-lo de Pedro, o chama de Simão. Por que Simão? Porque Simão é a raiz original do seu nome. Simão é a sua raiz, é aquilo que vem de dentro, é a sua essência. Pedro é o seu caráter em transformação caminhando com Cristo. É a pedra da igreja. Mas na hora que ele está errado, equivocado e resistente, Jesus não diz Pedro, Pedro. Jesus diz Simão, Simão. Muitas vezes, para nascer um Pedro, o Simão tem que ser tocado por Jesus. Simão, Simão. Satanás te pediu para cirandar, para peneirar, como se faz ao trigo. Gente, presta atenção. Havia uma discussão. Pá, 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 pá. Jesus chega, pá, entrega uma palavra. Acaba com a discussão. Acabou com a discussão, já vira para Pedro. Simão, Simão. Quem tu acha que começou essa briga? Hã? Só raciocinar. Quem é o sanguíneo? Quem vai ser o líder do grupo? É na hora, irmão. Já vira para ele, Simão, Simão. Satanás te pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Oh. Eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Segura essa marimba que é pesada, irmão. Olha o que Jesus diz. Então, quando tu te converteres, dá vontade de entrar na cena e dizer, Pedro, tu tá tomando ceia assim. Não, não. Vamos aqui rasgar. Tá ceando, mas não é convertido. Jesus está dizendo, Pedro, você ainda não converteu. Só que a palavra de exortação vem salpicada da misericórdia. Eu não aceito palavra que só exorta e não salpica a misericórdia. Porque todo Jesus que exorta traz consigo misericórdia. Levantou Jeremias e dizia, fala que eu vou matar, mas se eles se arrependerem, fala que eu vou restaurar. Antes do juízo, o juízo pode ter caráter exortativo, mas sempre virá salpicada da misericórdia. Pregador e pastor que só mete ataca, não é pregador, é hipócrita fariseu, que quer arrebentar os outros e quer se sentir mais santo, expondo os pecados alheios. Quem prega Cristo prega misericórdia. Quem prega Cristo prega renovo. Quem prega Cristo prega regeneração. Exortou. Deixa eu beber uma água. Simão, Satanás te pediu. Segunda coisa que você vê, ainda não está pronto, mas já é consagrado. Por que Satanás não chegou peneirando? Não pode. Por que não pode? Não está pronto, mas pertence a Jesus. Ele não diz, Satanás te atropelou. Ele diz, Satanás te pediu. Te pediu. É gente que você olha e fala, mano, o cabra é torto. E Jesus diz, ele é, mas para Satanás tocar nele, tem que passar aqui. Aí, terceira coisa. Olha a misericórdia. Simão, mas eu intercedi. Eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, você não está pronto para ser tentado agora. Pedro, você não está pronto para ser peneirado agora. E por saber disso, para não perder o investimento que eu tenho feito em você, eu pedi ao Pai que não permitisse. O Pai me concedeu isso. Então agora, o que é esse agora? Aproveita o livramento. E vai buscar, vai vigiar. Vai se preparar, Pedro. Amém? Amém. Era para Pedro dizer, agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Mas não. Jesus acabou de dizer nas entrelinhas, filho, você não está pronto. Olha como é que o cabeção responde. Estou pronto.
para ir contigo até a prisão e a morte. Normalmente, gente, que se encarregará em um estado de proeminência, seja na família, na casa, na igreja ou no trabalho, que tem consciência de responsabilidade, normalmente não se sente pronto para tal cargo. E normalmente, quem não tem noção nenhuma de responsabilidade diz, pode me colocar que eu vou mandar ver. Pedro diz, estou pronto para ir contigo para a prisão e a morte, porque o sanguíneo é emocional. A intenção dele é verdadeira, mas ele não está pronto. E aí Jesus diz, Pedro, ainda hoje, antes das 6, não cantará o galo antes que 3 vezes tu negues que conhece o meu nome, ou que me conhece. Tem gente que acha que é o galo que cantou 3 vezes. O galo é mais obediente do que Pedro. Pedro negou 3 vezes e na 3ª vez o galo cantou. Quando o galo cantou, Jesus passou. O texto diz que Pedro bateu o olhar de frente ao olhar de Jesus por cima do ombro. E foi grande a sua amargura. Porque o que Jesus havia acabado de dizer era verdade. Verdade. Se o comportamento dele fosse diferente, talvez ele não teria passado por aquilo que ele passou. Porque nem toda a profecia é para se cumprir na nossa vida. A comparação que Jesus vai usar para Pedro é: Satanás te pediu para peneirar como o trigo. Por que o trigo? Porque o trigo, segundo a parábola do reino de Deus, reino esse que Jesus acabou de confiar aos seus discípulos, o trigo é a boa semente. Então completa aí para mim, por favor. O trigo é a boa semente. O trigo é a boa semente. O trigo tipifica a alma do homem, a vida do homem. O trigo tipifica a criatura como divina e, por que não dizer, a criatura depois do processo de adoção e de regeneração. Por exemplo, Jesus usa por 2 vezes que se há registrado no texto o campo de trigo para preparar a colheita, para dizer que as almas estavam prontas para serem salvas. Ele diz, olha, vocês dizem que faltam 3 meses para a colheita, mas olhando esse campo, eu digo para vocês, elas já estão prontas. Mateus capítulo de número 13, Jesus vai parabolizar o reino de Deus como um campo de trigo. Vamos dar atenção para essa parábola para a gente fechar junto o texto. Presta muita atenção. Jesus diz assim, o reino de Deus é semelhante a um campo, cujo Senhor da terra entregou a semente aos seus servos. E eles saíram a semear no campo de seu Senhor. O campo é do Senhor. O campo é do Senhor. O mundo é do Senhor. O trigo somos nós. E aí ele diz, os servos começaram a semear a semente. E semearam em todo o campo a boa semente, que é o... Vem, gente, que é o... Meu Deus, eu vou me rasgar todinho aqui. Qual é a boa semente, gente? E os servos semearam a boa semente, que é o trigo. Trabalharam durante todo o dia. A noite chegou. E o texto diz que todos eles dormiram. Porque o sono fala da nossa impotência diante de algumas coisas da vida. Pode ser o maior crente do mundo, meu irmão. O sono chega para todos. O texto diz que 5 eram loucas na parábola do reino de Deus sobre as virgens. E 5 eram prudentes. Mas anoiteceu. E quantas dormiram? Todas dormiram. Por quê? Porque o sono chega para... Todo mundo vai ter uma área da vida de impossibilidade, de impotência. Todos dormiram quando chegou a noite. Aí o texto diz, então, enquanto eles dormiam, veio o inimigo. E o inimigo semeou a semente dele. E o texto diz que é o joio. Então o joio é a semente do inimigo. Semeou o joio aonde o trigo havia semeado. Quando acordaram cedo pela manhã, perceberam que junto com o trigo, a semente do inimigo também havia prosperado. Então, aonde nascia trigo, também nascia joio. Foram rapidamente até o Senhor da casa, bateram em sua porta, Senhor, Senhor, e o Senhor os recebeu. O que foi? Tu não nos deste a boa semente para semear? Sim, eu vos dei o trigo. Pois então nos explique agora como é que o joio está crescendo junto com o trigo. E o Senhor responde, esta semente, quem semeou foi o inimigo, é dele. Senhor, respondem os seus servos, preocupados com a colheita no campo, quer que nós vamos lá agora e arranquemos o joio no meio do trigo?
E o Senhor responde e tem um ponto de exclamação em Mateus 13. A resposta é não. Não é não. A resposta é não. Tem um ponto de exclamação. Não. Por quê? Porque há de ser que na tentativa de retirarem o joio, vocês vão trazer junto o trigo. Camila, e o que tem? Vamos supor que eu sou o servo que quer o bem da colheita. Aí eu digo assim, Senhor, fica tranquilo. Porque se na tentativa de arrancar, um exemplo, 1000 feixes de joio, eu perder 10 galhos de trigo, vai ficar tudo bem, não vai? O Senhor continuaria dizendo? Não. Por que o Senhor diria não, gente? Porque o joio, 1000 feixes de joio, são iguais a nada. Palha seca para queimar. Agora, um ramo de trigo, eu falei quantos? Se liga na matemática da agricultura. O trigo é até hoje a semente mais transportada, importada e exportada do mundo. Só perde para a soja, porque pode ser criada ou cultivada de maneira transgênica e acelerada. A semente original mais antiga e comercializada do mundo até hoje ainda é o trigo. Se você planta uma semente de trigo, pelo amor de Deus, eu falei quantas? Quantas? Se liga nisso, gente. Você planta uma semente de trigo. Se ela der pouco, ela vai te devolver 30 sementes. Pouco. Quando o trigo nasce, cada raminho, um ramo de trigo, um galho, cada galho dá no mínimo 3 espigas. No mínimo 3 espigas. Perdão, dá no mínimo uma espiga. Uma espiga tem no mínimo 30 gominhos. Sabe aquele gominho? A gente chama de espiga. Cada gominho daquele comporta uma semente. Então, cada ramo de um galho de trigo, se der pouco, devolve 30. Se der médio, manda 60. Se for bom, enverga. 3 espigas. Então, ela pode devolver, como disse Jesus, 30, 60 e até 100 por. Então, se eu perco um galho de trigo, ainda que eu arranque 1000 faixas de joio, eu vou estar perdendo mais do que? Porque o joio não vale nada, mas um ramo de trigo vale no mínimo 30. Então o que o Senhor está dizendo? Não mexe lá. 2 coisas que a gente precisa aprender. Primeiro, se Jesus disse não é, não. Não interessa se é profeta, não interessa se é levita, não interessa se é sacerdote, não interessa se conhece o campo, não interessa se preside a terra. Quando o dono da terra diz não é, não. Ah, Camila, porque eu estou sabendo disso, daquilo, e alguém tem que falar, e quem disse que esse alguém é você? Não é não. Não toque no joio, não mexa no joio. Quando Jesus conta isso na parábola, a impressão que dá para aqueles que são mais severos no julgamento é que ele está aprovando o joio. Quando você não mexe em determinadas áreas que Deus não autoriza, alguém diz que você está cooperando com o mal. Tá vendo? Olha lá, tá vendo e não faz nada. Olha lá. Olha lá, é um traste igual ao outro. Olha lá, ó. Só que não sabe às vezes, e muitas vezes, que Deus disse, porque não vale mexer num joio se for para arrebentar 30 trigo. Porque 1000 joios não vale nada. Mas uma semente de trigo é capaz de devolver muito mais do que um campo inteiro semeado de joio é capaz de fazer. E tem gente achando que tem que mexer porque trabalha na terra, mas não é dono dela. Deus trouxe alguém hoje aqui para dar essa instrução final. E Ele está dizendo para alguém aqui nessa manhã, a começar por mim, não toque no joio. Senhor, tu está cuidando do joio? Não, é você que tem que aprender a tolerar o joio para priorizar o trigo. O que o Senhor está dizendo a grosso modo é isso aqui, ó. Eu não quero você preocupado com o joio. Meu irmão, tem gente que não dorme cuidando da vida do joio. Tem gente que não adora a Deus para poder ver se é joio que está adorando. Tem gente que passa a madrugada inteira nisso aqui, ó. Deixa eu ver porque que o joio não foi na igreja. Deixa eu ver com quem que estava. Deixa eu ver. Isso aqui é mulher do joio mesmo? Peraí. Você ocupa o seu tempo preocupando-se com o joio, achando que está prestando um serviço à comunidade. Mas o que você está fazendo é prestando um desserviço à comunidade. Por quê? Porque Deus está dizendo, ei, o tempo que você usa para se preocupar com o joio, você poderia estar usando para se ocupar com o trigo, para cuidar do trigo, para semear o trigo, para zelar pela vida do trigo. Olhe para alguém e diga para essa pessoa, oh, não se preocupe com o joio.
Sacode ela aí, vambora, sacode ela. Soninho tá querendo bater. Sacode ela e diz: não se preocupe com o joio, se ocupe com o trigo. Quer ser útil, vai trabalhar onde dá resultado. Vai visitar os hospitais, vai visitar os presídios, vai fazer a obra na casa das viúvas, vai atender aos órfãos. O joio é ingrato. O joio não produz nada que seja relevante, mas é um monte de trigo que não me toque. Aí eu não adoro com joio, aí eu não trabalho com joio. E desde quando o joio impediu o crescimento do trigo? Olha pra mim, gente, já estou encerrando. Ó, depois que ela falar isso, ela prega mais 20 minutos, mais 25. Ouça isso. Ah, Camila, alguém tem que repreender o joio, tem que falar com o joio. O Senhor trouxe a gente hoje aqui para dizer: o joio não interfere em nada no seu crescimento. Camila, trigo cresce perto de joio do lado, meu irmão. E cresce. Agora, por que muitas vezes o joio irrita o trigo? Para raciocinar. Os servos semearam de manhã. O inimigo só semeou à noite depois da lua. Só que pela manhã os servos dizem que viram ambos crescerem. Como é que pode quem veio depois crescer igual quem estava antes? Sabe por quê? Joio cresce fácil e é rápido crescer. E por que é fácil crescer? Porque joio cresce vazio. Quem cresce sem carregar fruto, quem cresce sem carregar semente, cresce rápido. Cresce? Cresce? Eu não estou dizendo suspeite de quem cresce rápido. Eu estou dizendo, veja se quem cresce rápido está carregando frutos. Crescem os dois juntos. E o Senhor diz: não toca no joio. Diga comigo: não toco no joio. Deus trouxe aqui para te dizer: obedeça a direção de 2020. Para de se meter na vida do joio, de querer cuidar da vida do joio, de querer saber da vida do joio, de querer interferir na vida do joio. Use a sua vida para proteger o trigo, defender o trigo, semear o trigo, adorar como trigo, cuidar do trigo, investir no trigo. Então veja bem, o Senhor diz: não mexe não. Deixa crescer até o dia da ceifa, dia da colheita. Deixa eles crescerem juntos. Quando chegar naquele dia, aí vocês vão ver direitinho quem é joio e quem é trigo. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque no período do crescimento, irmãos, joio e trigo aparentemente são exatamente. Então o Senhor está dizendo: vocês vão achar que estão arrancando um joio e vão estar arrancando um, porque eles estão em fase de crescimento. E em fase de crescimento, joio e trigo são exatamente. A semente ainda está sendo formada. No dia da ceifa vai acontecer isso aqui: o trigo amadureceu e o joio também. O joio cresceu vazio e o trigo cresceu pesado de semente de joio, de trigo. Então o que acontece? O trigo enverga, o joio continua de pé, porque o joio não tem fruto. Você já sabe, né? Mas vamos lá. Aí fica o trigo lá envergado, por causa dos frutos. Todo mundo sabe que é trigo. E o joio fica lá em pé, tendo que manter a soberba, porque quem não tem fruto tem que manter as aparências. Aí ele diz: vocês vão pegar o trigo. E como que a gente sabe que o trigo está maduro? A semente fica solta da casca. Se você pegar um galho de trigo, quando ele está maduro, você sacode ele e você ouve o barulho. Por quê? Porque quando está na fase do crescimento, a semente depende de ficar agarrada na casca. Porque ela pega os nutrientes da terra. O que é isso? O fruto ainda depende da terra. Quem ele é ainda depende do que ele tem. Vai ouvindo. Quando ele está maduro, a semente solta da casca. Independência, maturidade, elevação. Já não dependo do que eu tenho para saber quem eu estou formado. Ouça isso. Então, nessa hora você colhe o trigo, porque ele está pronto para ser colhido. E o joio? Pega o joio, taca no fogo, porque só serve para ser queimado. Na agricultura daquela época, você pegava o trigo e levava para a direção oeste da cidade. Eu sei que não se colhe mais hoje assim, mas profeticamente eu preciso dizer como era colhido. Pegava-se o trigo, levava para a direção
da cidade aonde passava o vento do oeste, o vento do oeste. Camila, que vento é esse? É literalmente o vento que fazia a curva. Ele vinha e fazia a curva na direção oeste da cidade. E por que terminava a colheita lá? Porque então, uma vez que o trigo estava pronto para ser colhido, ele era craquelado por uma esteira no chão. E depois que o gomo fosse craquelado, jogava na peneira. Quem aqui já segurou uma peneira na vida? Dá trabalho ao teu povo, Jesus. Você segura uma peneira. Não estou dizendo que era assim, mas só para a gente entender na nossa visão. Imagine agora todas as sementes dentro da peneira e a peneira roçando o trigo. Por quê? Porque a casca já foi amassada, craquelada. Então, quando aquela casca passar no arame ou na corda da peneira, ela vai rasgar a casca e liberar a semente é o fruto, é a maturidade, é a prontidão. Por que o Senhor disse, Pedro, Satanás te pediu para se andar como trigo, para te peneirar? O que ele está dizendo? Satanás quer te provar. Ora, Camila, então por que Jesus não deixou Pedro ser tentado? Por que Jesus não deixou Pedro ser provado? Porque Pedro ainda não está pronto, ele ainda é novo, a semente ainda está agarrada ele ainda depende do que ele tem para descobrir quem ele é. Então, se ele cai na peneira agora, vai acontecer a pior desgraça que pode acontecer ao agricultor da terra. O quê? Peneirar uma semente antes do tempo. Provar uma semente antes do tempo. Quando a peneira rasgar a casca, também vai ferir a semente, porque está colada nela. E se ferir a semente, fica podre. Aí não pode ir para o celeiro. Vai para o lixo, vai ser queimada. Por quê? Porque foi peneirada antes de ser aprovada, antes de ser madura. Senhor da terra não permite semente nova cair em tentação que não possa suportar. Porque senão quem perde não é a semente, é o agricultor. O agricultor vai perder todo o tempo de investimento. Tudo que foi regado. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga, o céu está investindo pesado em você. Meu irmão, Deus está investindo na gente com vontade. Deus investiu com o sangue do Filho. Aí você entende por que Jesus entra para interceder. Quando ele intercede ao Pai, ele não está dizendo, Pai, protege Pedro. O que ele está dizendo é, Pai, protege o meu investimento nesse homem. Ele ainda não estava pronto, achava que estava pronto, mas não estava pronto. Vai ouvindo aí. Por que então que ele intercedeu por Pedro? Porque Pedro não está pronto. Semente de trigo é para ser peneirada? É para ser peneirada. Mas se for antes do tempo, ela ficará estragada. E quem perde é o agricultor que fez o investimento no campo. Então Jesus intercede. Levava-se para o vento oeste da cidade. E quando já estava madura, a peneira rasgava a casca e saía a semente. Por isso que o crente deve ser provado na fase da maturidade. Se tem alguém aqui sendo provado, Deus não está dizendo você é fraco. Deus está dizendo agora você está pronto. Se tem alguém aqui sofrendo em alguma área da vida e sendo afligido em algum ponto da vida, Deus não está dizendo você é perdedor, Deus está dizendo você está preparado. Deixa eu te falar um negócio. Tentação, prova, aflição, peneira não é para acabar com a gente. Peneira tende por um ofício, qual, ao rasgar a casca, liberar da gente o que há de melhor, a semente. Deus está dizendo, essa prova não é para te derrubar, é para liberar o melhor que há em você. Essa prova é para colocar para fora o resultado de todo o investimento que Deus tem feito em você. Por isso Jesus está dizendo, Pai, não prova ele agora não. Deixa eu terminar a mensagem dizendo uma coisa. Tem gente aqui que enquanto eu estou pregando, está fazendo a listinha do joio. Ih, menina, não vou mais mexer, não vou nem entrar. Vou bloquear. Aí você faz a listinha, dizendo joio, 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 joio. E está arriscando aqui seu joio, 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 joio. O que você não sabe é que o trigo também está em fase de... E quando o trigo está em fase de crescimento, ele é semelhante ao... E você está dizendo joio, joio, joio. Se eu te disser hoje aqui, filho, rasga essa lista, sabe por quê? Tem gente que você está dizendo joio, joio, joio. O Senhor está dizendo trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo. Oh, levante a sua mão, eu quero profetizar. Esse pai não é joio, é trigo novo. Esse filho não é joio, é trigo novo. Esse marido não é joio, é trigo novo. Levanta a esquerda tão alto quanto levantou a primeira.
Quando eu disser 3, você vai impor sobre o ombro do vizinho. Não faz isso com o braço quebrado, não. Você vai abrir o braço e vai estender a mão sobre ele no 3. 1, olhe para mim. 2, quando eu disser 3, você vai dizer: calma, não é joio, é trigo novo. 2, estende a mão sobre ele. 3, fala: calma, não é joio, é trigo novo, é trigo novo, é trigo novo, e trigo novo dá trabalho, mas também dá resultado. Glória! Tem teclado? Faça-me um favor, bote aí uma coisa pesada. Eu quero um tango, um blue, um jazz. Cerimônia de casamento não, vem pesado. Pesado, eu quero uma coisa pesada. Peso de glória, de glória. Mãe, você mamãe. Jesus diz assim: esse menino vai ser doutor. Mas quando você olha para o boletim, você fala: não é possível. Jesus está dizendo: calma, não é joio, é trigo novo. E trigo novo dá trabalho. Você diz: Jesus, o Senhor me mandou casar com esse homem, eu casei com esse homem, mas isso só pode ser o perturbador, isso só pode ser filho do cão. E o Senhor está dizendo: não, é porque trigo novo parece com joio, dá trabalho, mas é trigo. Levante a mão porque eu vou profetizar. Jesus trouxe gente hoje aqui para dizer: tudo que hoje está te dando trabalho ainda vai te dar resultado. Tudo que hoje está te dando trabalho ainda vai te dar resultado. Novo cansa, novo castiga, novo incomoda. Irmão, obreiro novo dá vontade de riscar ele da lista da reunião, porque trigo novo arruma confusão na reunião. Quando o pastor te bota para trabalhar um trigo maduro do lado de um trigo novo, nossa, te diz: não é possível que isso é crente, não. Você diz: não vou fazer reunião com fulano. Irmão, é pesado. Eu gosto de um negócio pesado. Não tá pesado. Muda a sonoridade. Vai lá, não me castiga não. Tenta achar o que eu tô pedindo. Trigo novo cansa a gente. Trigo novo sabe o dia de culto, a hora do culto. Mas ele diz: você passa lá em casa para me pegar. Você diz: tem que passar lá. Se você não passar, ele não vem. Sabe o caminho da igreja, mas não vem. Aí você diz: só pode ser joio. E o Senhor está dizendo: não é trigo, mas é trigo. É trigo. O Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer: não desista de quem você julga joio, por 2 momentos, por 2 situações. Primeira, você não tem autonomia para dizer quem é joio e quem não é. Tem gente que hoje você olha e diz: isso só pode ser joio. E o Senhor está dizendo: e se eu te falar que esse trigo ainda vai ser pastor da igreja? Quem me olhou no dia da minha conversão deve ter olhado e ter dito: meu Deus, é joio. Mas hoje eu vejo o trigo que o Senhor tem me permitido ser. Novo dá trabalho, mas maduro dá resultado. Pedro, trigo novo. Novo nega Cristo 3 vezes. Maduro salva 3.000 almas de uma vez só. Novo, novo, ele foge de medo. Maduro, ele olha para a cruz que ia ser crucificado e desvira de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer a mesma morte do meu Senhor.